E aí galerinha, seja bem-vinda ao canal Paradigmata. Hoje nós vamos começar uma série sobre história do Ceará voltado para o UES, o vestibular da Estadual do Ceará. Alguns de vocês aí participaram, comentaram lá no Twitter e no Instagram e pediram aí pra gente estar dando essa forcinha com essa parte, com esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Pra gente começar a falar de história do Ceará, a gente precisa lembrar que a história do Ceará está vinculada diretamente à história do Brasil, em especial lá no comecinho, a chegada dos portugueses até aqui. Reza a lenda que talvez a Espanha no Ceará tenha chegado primeiro do que os portugueses, com a figura do Vicente Pinzón, em janeiro de 1500, tendo sido ali o local da descoberta do Brasil. Mas essa é uma lenda. A história oficial dá aí o Ceará como sendo parte do território português. E, como parte do território português, vai fazer parte da distribuição e da organização das capitanias hereditárias. Então a gente lembra que inicialmente o processo de exploração do Brasil vai durar 30 a 33 anos, de 1500 até 1533, na extração do pau-brasil. O Ceará vai ter um pouco de pau-brasil, mas suas principais riquezas são o sal, macacos, papagaios e um pouco de âmbar gris. Essas riquezas não são atrativas inicialmente para os portugueses, que estavam aí com o intuito de encontrar ouro e prata nessa terra que estava descobrindo. Por isso o Ceará vai ser deixado um pouco de lado. Com o projeto das capitanias hereditárias, o capitão donatário da capitania do Ceará não vai nem sequer pisar aqui. E Antônio Cardoso de Barros, que é esse capitão, vai negligenciar a terra que recebeu para administrar, o que vai fazer então com que o Ceará fique aí durante parte do século XVI ao léu. Durante o finalzinho do século XVI e do século XVII, nós vamos começar a ter várias invasões de outros povos, principalmente franceses, para roubar, para saquear o litoral cearense. Até mesmo chegando ao ponto dos franceses construírem alguns fortins, algumas feitorias, na verdade, para poder facilitar essa exploração de mercadorias daquela terra. Sempre com forte resistência indígena. Os indígenas cearenses vão resistir bastante a qualquer tipo de colonização, seja de que parte for. Mas aí o que acontece? Os portugueses vão tentar tomar posse dessa terra e a partir do século XVII começam as tentativas de conquista desse território e mais especificamente de colonização. Começa um processo de tentativa de expulsão desses franceses a partir do ano de 1603 com a bandeira do Pero Coelho, que vai além de expulsar os franceses começar a construção de fortes e fortins ao longo de todo o litoral cearense e também das margens do rio Jaguaribe. Com essas tentativas aí de colonização, o Ceará vai ser marcado principalmente por quê, tio? Pela construção de vários fortes. E aí desde essa bandeira do Pero Coelho, a gente vai começar a ter a construção de alguns fortes, como o Forte de São Lourenço, como o Forte de São Tiago. Só que o Pero Coelho ele não vai conseguir ficar muito tempo aqui. Por quê? O Ceará era negligenciado, então faltava bastante investimento para a capitania. Além disso, as secas constantes e as resistências indígenas vão acabar fazendo com que suas tropas comecem a ficar desmotivadas, o que vai forçá-lo a abandonar esse território. Nós vamos ter outras tentativas de colonização desse território, com a participação dos jesuítas, e aí o padre Filgueiras e o padre Francisco Pinto vão ser responsáveis por esse processo, mas também não vão ser bem-sucedidos, vão tentar construir aí alguns aldeamentos para a catequização desses índios, mas vão ter forte resistência, vão ser atacados por esses índios, o padre Pinto é assassinado, o Filgueiras corre para o Rio Grande do Norte para tentar se recompor. E aí a gente vai ter efetivamente um começo de uma colonização do território cearense com a chegada do Martim Soares Moreno. Ele que vai ser aí eternizado na obra de José de Alencar, Iracema, como sendo o grande fundador do estado. Martim Soares Moreno, que tinha participado daquele movimento inicial com o Pero Coelho, que ali enquanto soldado vai subindo de patente, vai ser ali responsável pelo Forte dos Reis Magos lá em Natal, e aí vai ser enviado para cá, para o Ceará, para poder começar o seu processo de desenvolvimento mais efetivo. Martim Soares Moreno vai começar a construção de novos fortes para poder guarnecer militarmente o estado. Mas o que acontece, tio? Martim Soares Moreno era um grande soldado e tinha uma tropa muito forte, o que vai fazer com que a coroa portuguesa requeira os seus trabalhos para a expulsão dos franceses lá do Maranhão, com o projeto da França Equinocial. A saída do Martim Soares deixa o Ceará de novo abandonado e à mercê dos indígenas, que vai fazer com que haja a destruição dos fortes construídos e uma paralisação da produção que ainda era iniciando nesse processo de exploração, principalmente de um pouquinho de cana-de-açúcar e de um pouquinho de pau-brasil. Com esse abandono aí do Martim Soares Moreno por conta dessa guerra, o Ceará fica largado. Quando ele retorna, ele tenta reconstruir tudo isso. Ele vai tentar reaver tudo isso, incentivar de novo a
produção de cana-de-açúcar, mas ele vai ser chamado novamente para participar de outra batalha, agora no processo de expulsão dos holandeses do território pernambucano. Martim Soares vai para lá e aí a gente tem um ponto importante. Aquela chegada dos holandeses no território pernambucano, na capitania de Pernambuco, que vai levar essa capitania a se destacar, vai fazer com que o projeto holandês se espalhe por outras capitanias, chegando inclusive à capitania do Ceará. E aí os holandeses vão ser responsáveis pela construção de mais um forte, agora o Forte Schoenenborg, também conhecido depois, ou rebatizado depois da saída dos holandeses, como Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então tudo isso aí a gente vai estar vendo acontecer durante esse princípio do século XVII. E aí até meados do século XVII, essas construções de fortes e tentativas de colonização do Ceará sempre sendo infrutíferas, sempre sem conseguir solidificar. Com a expulsão dos holandeses é que a gente vai começar a ter uma virada nesse processo de colonização e um começo de uma efetivação e formação de povoamentos mais estruturados e o desenvolvimento das bases da agricultura. E aí, tio, essa agricultura no Ceará ela vai se dar com o quê? No litoral cearense nós vamos ter, assim como no restante do litoral brasileiro, a exploração da cana-de-açúcar. E aí essa cana-de-açúcar ela vai estar sendo produzida em pequena escala em território cearense. Apesar do investimento, a principal área produtora de cana-de-açúcar no Ceará vai ser a região do Cariri, lá na região sul do estado, muito mais próximo ao Pernambuco. Por quê, tio? Lembra de novo, o Ceará ele não foi uma capitania que o capitão donatário se envolveu diretamente, ele sequer pisou lá. Então o que acontece? O Ceará vai ficar delegado administrativamente a outras capitanias, inicialmente ao Maranhão, depois ao Pernambuco. A construção dos portos em Recife e Olinda vão fazer com que o Ceará escoe suas mercadorias por lá. E aí, com esse começo incipiente de uma produção de cana-de-açúcar, a gente vai ter ainda um ponto importante. O gado cearense vai começar a dar início à principal fonte de renda para o Ceará a partir do século XVII. Qual, tio? A pecuária. Como assim, tio? Por quê? A gente precisa lembrar que o gado que vinha da Europa para abastecer e participar ali do desenvolvimento dessas pequenas vilas e principalmente do fornecimento para essa elite portuguesa, ele não vai ser favorável para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Ele pisoteia essa cana, ele come essa cana, ele destrói aquelas plantações. E aí nós vamos ter o quê? A aprovação de uma Carta Régia em 1701, colocando aí o gado a ser criado além a partir de 100 léguas do litoral, para facilitar essa produção de cana. O que vai fazer então que esse gado rume para o interior, principalmente nas margens do rio Jaguaribe e do rio Acaraú. E aí essa ida para o interior vai acabar fazendo com que o interior e o sertão cearense comece a ser explorado. O gado vai começar a desenvolver essa economia e começar a formar mais aldeamentos dentro do território cearense. E aí nós vamos ter essa entrada para o interior de duas formas. Nós vamos ter uma entrada para o interior chamada Sertão de Fora, com essa população vindo principalmente da região do Pernambuco, através de uma navegação de cabotagem pelo litoral. E nós vamos ter o Sertão de Dentro, vindo pela Bahia, e essa população começando a explorar e colonizar aquele território do interior brasileiro. E isso daí vai fazendo com que gradativamente vilas, aldeias comecem a ir se desenvolvendo e o pequeno latifúndio comece a ser formado. Para quê, tio? Para ter essa produção de gado. E aí esse gado no Ceará ele vai ter uma quantidade muito grande, mas uma qualidade não tão boa. E aí a gente precisa lembrar de outro ponto importante, a mão de obra empregada nessa produção do gado. Qual, tio? Não é a mão de obra necessariamente escrava, nós vamos ter uma pequena quantidade de escravos empregados nessa produção do gado. A principal mão de obra é a mão de obra do homem branco, do homem indígena, daquele homem livre, ou mesmo do ex-cativo. Por quê, tio? Porque esse gado era criado de forma livre, solta. Então essa mão de obra escrava, além de cara, e o Ceará ser um estado pobre, era também uma mão de obra que corria o risco de fugir se fosse empregada a mão de obra escrava. E aí começa a se empregar esse outro tipo de mão de obra, uma mão de obra mais voltada aí para uma mão de obra remunerada. Mas não era uma mão de obra remunerada com salário em dinheiro, era uma remuneração dentro do que a gente chama de quarteirão. Vai surgir essa figura do vaqueiro, dessas pessoas responsáveis por cuidar do gado, tanger esse gado, manuseá-lo, e eles vão receber um gado a cada 4 ou 5 anos de cada 4 produzidos pelo seu senhor. Isso vai fazendo com que essa profissão de vaqueiro ela vá sendo muito cobiçada. Por quê? Porque gradativamente eu ia ganhando um gado, 2, 3, 4 e aos poucos também me tornava um pequeno fazendeiro, ia tendo meu pequeno latifúndio e a facilidade das sesmarias, da concessão das sesmarias das datas era muito fácil para esses produtores. Por quê?
porque eles serviam de base para quê? Para o desenvolvimento do sertão, para a construção de pequenas vilas, para o combate a esses índios. E isso daí vai fazendo com que gradativamente Portugal vá se consolidando como dona ou como senhora desse território brasileiro. Só que nessas idas para o interior vão haver resistências. E aí vem um fato importante. Durante esse período colonial, ali do século XVII, nós vamos ter o que nós chamamos de Guerra dos Bárbaros. O que é a Guerra dos Bárbaros, tio? São esses índios resistindo a essa presença branca portuguesa, a essa chegada desses vaqueiros, a chegada desse povo estrangeiro para tomar seu território. E essa resistência vai durar mais de 50 anos, envolvendo aí territórios de todo o Nordeste, com suas tribos indígenas, Cariri, Tremembé, Coque, Xelô, todas essas tribos aí se envolvendo nesses conflitos e resistindo assiduamente, o que vai fazer com que esses índios gradativamente sejam dizimados, vão começar a ser assassinados. Para quê? Para permitir com que aquela área que antigamente pertencia aos indígenas agora pertence à produção do latifúndio e da produção pecuária. E esses campos e essas aldeias comecem a ir gradativamente acabando com a cultura indígena existente não só no território cearense, mas em boa parte do território brasileiro na região nordestina. O Ceará vai gradativamente também ganhando a alcunha de civilização do couro. Por quê? Porque apesar da baixa rentabilidade dessa pecuária, a gente vai ter dentro dela a utilização de todo esse boi, de tudo que ele produz. O leite, o couro, o chifre. E era pouco rentável? Era, pessoal. Esse boi ele era utilizado principalmente para o manejo interno, para um consumo interno. E aí o que acontece? No transporte desse gado pelo sertão, ao colocarmos essas carnes de gado, porque não tínhamos geladeira nem cooler em cima dos cavalos, a gente começa a perceber que o cavalo do gado vai suando e vai salgando essa carne. E aí vamos começar a desenvolver uma prática de conservação dessa carne a partir do sal, que a gente vai batizar de charqueadas. Isso daí vai fazer então com que o Ceará comece não só a explorar essa carne pura, mas também uma carne salgada que vai servir de matéria de exportação para o Ceará. Exportação, tio? Exato. O Ceará vai começar a mandar essa carne salgada também para as regiões africanas, porque essa carne vai ser utilizada principalmente na alimentação de escravos, na alimentação dos cativos. Esse processo de exploração e a civilização do couro vai começando ali no século XVII e vai fazendo com que algumas cidades cresçam cada vez mais. É o caso de Aracati, que vai começar a desenvolver grandes oficinas de charque, lugares para preparar essa carne, charqueá-la, salgá-las. No Ceará a gente vai ter também, gente, toda essa expansão pastoril. E essa expansão pastoril, ela marca esse desenvolvimento, essa colonização do Ceará na beira dos rios e durante todo esse processo, período colonial. O charque vai causar alguns impactos socioeconômicos no Ceará, como é o caso da divisão do trabalho na capitania, entre áreas para criar gado e áreas para charquear, a maior integração política, cultural e comercial entre o sertão e o litoral, o crescimento do pequeníssimo mercado interno local, o enriquecimento de um grupo de latifundiários e comerciantes, o crescimento de centros urbanos como Aracati e também uma diversidade de produção, de comercialização e até de exportação desse couro. Só que a gente vai ter aí no século XVIII o declínio dessa produção do gado, o declínio dessa produção de charque, principalmente com os eventos calamitosos da seca que vão assolar o Ceará e com a concorrência que já começava a se desenvolver na região do Rio Grande do Sul. E uma atenção que o cearense vai passando a dar cada vez mais a um outro produto, ao algodão. Beleza, deu para entender esse momento inicial? Então, quando a gente tem aí o Ceará desenvolvendo todo esse vínculo de colonização a partir dos fortes, o Martim Soares Moreno sendo o grande fundador, e aí o couro e o gado começando a ser o primeiro grande produto cearense, que vai ser lá no século XVIII, dando lugar gradativamente à presença do algodão e criando o que a gente chama de binômio gado-algodão. O algodão a gente vai estar falando na nossa próxima aula, discutindo um pouco mais sobre esse período do algodão e também os conflitos e os confrontos que o Ceará vai se envolver durante esse período aí do século XVIII e século XIX. Beleza? Tamo junto e até mais!